Camilo, fica à vontade, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor, né, meus queridos irmãos? Gostaria de agradecer o convite do homem de Deus, pastor. Deus abençoe grandemente sua casa, sua família, pela confiança de poder trazer uma palavra a esse ministério lindo, a qual a gente tem um grande respeito, né? É um prazer poder estar aqui mais uma vez congregando com os irmãos. A palavra de Deus vai nos dizer que aonde estiver dois ou mais reunidos, ali o Senhor se faz presente. Mas a mesma palavra também vai dizer que se você fechar a porta do seu quarto e falar com Deus, ali também Ele se faz presente. Porque Deus Ele se apresenta para um, Deus Ele se apresenta para dois e se apresenta para uma multidão. Ei varão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei o que você veio buscar essa noite aqui, mas o Espírito Santo de Deus Ele já se faz presente nesse lugar. Ele já está no nosso meio. E saiba que se você abrir o seu coração essa noite, você não vai sair da mesma maneira que você entrou, mas você vai sair daqui com a resposta a qual você veio buscar nesta noite. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, no seu capítulo 16, no seu verso 29. 1 Reis, no seu capítulo 16, no seu verso 29. Aleluia, glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Está fazendo menção da palavra. O título da mensagem é: Acabe reina em casa com Jezabel. E Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar glorificando o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que agora se levantaria um rei sobre Israel, e esse rei agora se chamaria Acabe, filho de Orim. Acabe era filho de Orim, e Orim também não foi um bom rei ou pastor para Israel. A palavra vai dizer que agora Acabe, ele se casaria com uma esposa cujo seu nome seria Jezabel. Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom. E agora Acabe fazeria uma aliança com o povo de Sidom, pastor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ele fazia uma aliança agora com o povo sidônio. Uma aliança essa qual, meu querido irmão, que era rejeitada por Deus. Uma aliança agora a qual o Senhor não se agradava dessa aliança. Porque o povo de Sidom era um povo rebelde. Era um povo adorador de imagem. E agora Acabe cometeria um dos seus primeiros erros como rei de Israel. Ele se casaria com a filha de Etbaal, Jezabel, uma mulher idólatra, a qual não respeitava as leis de Israel. E sabe qual é o perigo, meu querido irmão, de um homem que não escolhe bem o seu casamento? É dele naufragar na fé.
ou dele chegar a nem conhecer a Deus. Sabe por quê, varão? Porque a palavra vai dizer que a mulher é a ajudadora do seu marido, e a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola ela derruba a casa com a sua própria mão. O que o Senhor está querendo dizer nesta noite, missionário? Eu estou querendo te dizer, meu querido irmão, que para um homem ser bem sucedido, espiritualmente na sua vida e também financeiramente, ele deve ter um bom casamento primeiramente, e se casar com uma mulher de Deus. Mas infelizmente hoje tem muitos homens aí fora procurando mulheres mundanas, mulheres a qual não tem nada para oferecer a um homem de Deus, e tem se casado de maneira errada. É isso que a gente tem visto hoje, é isso que a gente tem visto no nosso cenário hoje. Está indo tudo de mal a pior. Mas agora o rei Acabe, ele se esqueceu de tudo aquilo a qual os seus antepassados teriam deixado como reflexão e como lei para os dias dele como rei. Ele se esqueceu dos mandamentos de Deus, se esqueceu da lei mosaica e começou a praticar a idolatria, meu querido irmão. Agora Acabe fazeria a vontade de Jezabel, mas a palavra também vai dizer que agora o nosso Senhor levantaria um homem para combater a rebeldia de Acabe e de Jezabel, cujo seu nome era Elias. E Elias, o profeta, seria chamado por Deus, meu querido irmão, para combater tudo aquilo que estava errado agora em Israel. Sabe por quê, varão? Porque o Senhor ele chama homens preparados para combater aquilo que há de errado. Acabe não estava preparado para ser líder de Israel como rei, mas Deus sempre tem alguém preparado para colocar em ordem aquilo que estão colocando de errado. A palavra vai dizer que Elias agora se apresentaria a Acabe para dizer para Acabe para que ele se arrependesse dos seus maus caminhos. Ei, varão, sabe o que está acontecendo no nosso meio? Tem muita gente no mau caminho, mas que não se arrepende. Tem muita gente aí fora procurando as coisas do mundo e não tem se arrependido. Mas nessa noite eu vim falar para você: abra o seu coração e se arrependa de tudo aquilo que tem te tirado da presença de Deus. Elias agora levaria uma mensagem ao rei e falaria para o rei que agora não haveria chuva em Israel, que a madre do céu se fecharia pela desobediência do povo, a qual pagaria um grande preço agora e passaria por um tempo de dificuldade. Tempo de quê? De dificuldade. Sabe por quê, varão? Porque crente teimoso passa por tempo de dificuldade. Crente que não obedece a Deus passa por tempo de dificuldade. E quem está aí fora que também está desobedecendo a Deus está passando por dificuldade. Então é momento de se arrepender e olhar para o céu e pedir perdão daquilo que você tem feito de errado e se voltar para os caminhos de Deus. Agora o povo passaria por um tempo de dificuldade. E não era a primeira vez, hein, pastor? O povo de Israel era mestre em passar por tempo de dificuldade. E quem é rebelde também vive passando por dificuldade, não é assim? Aqueles que ainda acham que dá para ir na força do seu braço continuam passando por tempo de dificuldade. Mas eu vou te contar um segredo essa noite. E também vou contar um segredo para aqueles que ainda têm sido rebeldes com aquilo que é de Deus. Faça como Naamã. Naamã ele precisou quebrar o orgulho e descer
ele precisou quebrar o orgulho primeiro. Tem cristão que está precisando quebrar o orgulho essa noite para chegar naquilo que Deus tem prometido na sua casa, aquilo que Deus tem prometido na sua família, homem de Deus, mulher de Deus. Talvez ainda você vai falar para mim essa noite: missionário, tem muitas coisas na minha vida que eu ainda não alcancei. Missionário, tem muitas coisas na minha vida que eu ainda quero alcançar. Quebre o seu orgulho. Quebre o seu orgulho e seja obediente àquilo que Deus tem te chamado, porque o Senhor agora ele chamou o profeta Elias, mas o Senhor também tem me chamado a eu e tem chamado você nessa noite, meu querido irmão, porque Elias já não está mais entre nós, mas eu e você estamos aqui hoje para fazer a vontade de Deus. E o que você tem feito para agradar a Deus? Você tem se jogado naquilo que Deus tem te pedido, te ordenado a fazer? Ou você tem virado as costas para Deus como o rei Acabe? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer que Elias agora profetizou que não haveria chuva em Israel. O Senhor falaria para Elias: Elias, se retire agora de Israel e vai para o riacho de Querite. Elias se retiraria de Israel agora, iria para o riacho de Querite. Ali Elias seria alimentado pelos povos. Eu fiquei me perguntando, pastor, por que o Senhor mandou os povos alimentar Elias? Porque os povos naquela época eram animais impuros. E eu fiquei me perguntando: Senhor, por que os povos? Porque Deus estava mostrando para o profeta que até as coisas impuras ele estava revelando para fazer aquilo que era puro perante Elias, perante o povo de Israel. Deus estava falando: eu vou purificar até aquilo que é impuro, e vou usar até os povos que é impuro para levar o alimento para o profeta. Louvado e exaltado é o grande nome do Senhor, meu querido irmão. A palavra vai dizer que Elias seria alimentado de dia e também pela noite. Não faltaria o alimento para o profeta. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque Deus ele é justo com quem é justo com ele. Porque Deus ele ajuda aquele que é justo com ele. Porque Deus ele supre a necessidade daquele que é justo com ele. Aleluia! Alaba Senha! Decanta Elias estava no riacho, mas não estava faltando o que comer e nem o que beber. Sabe por quê, varão? Porque o profeta não estava sozinho. E você não está sozinho essa noite. Deus manda te dizer que no tempo da sua dificuldade, no tempo da sua angústia, no tempo da sua tristeza, você nunca esteve sozinho, porque Ele sempre esteve ali do seu lado, ainda que você nem percebesse. Mas Ele estava com você, Ele nunca te abandonou. Tem momentos na vida que parece que você está sozinho, mas nunca você esteve sozinho. Sempre Deus esteve com você. Ele sempre esteve com você. Aleluia. 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 Ele nunca te abandonou, varão. Ele nunca te abandonou, varão. Por mais que muitas vezes eu e você nem merecemos, mas Ele sempre esteve ao nosso lado. Eu aprendo muito com a viúva de Naim, com a passagem da viúva de Naim, pastor. Sabe por quê? A palavra vai dizer que o Senhor entrou na cidade e aquela mulher que já era viúva estava enterrando seu filho.
Mas agora o Senhor manda colocar o jovem no chão. E ele ressuscitaria aquele jovem. Mas deixa eu te contar um segredo. A palavra vai nos mostrar que em nenhum momento ela pediu nada para Jesus. Então muitas vezes você não vai precisar pedir. Muitas vezes mesmo sem você pedir, Ele vai fazer. Porque Ele vai ver o seu coração. Ele vai ver a sua necessidade. E assim como a necessidade daquela mulher foi vista naquele sofrimento, naquela dor, Deus manda eu te dizer essa noite que assim como Ele viu a sociedade, a dificuldade do profeta Elias no riacho, e também Ele viu a dificuldade e a necessidade daquela viúva. Então Ele bradou sobre aquelas vidas, fazendo um milagre. Enquanto o povo passava pela calamidade em Israel, Elias tinha comida, pedia comida à noite e também tinha água, pastor. Não faltou água, não faltou comida. Deus estava com Elias. Louvado e exaltado é o grande nome do Senhor. Ei, meu querido irmão, a palavra vai dizer que agora o Senhor fala para Elias: ei, Elias, desce para Sarepta de Sidom, e lá você vai encontrar uma viúva cuja qual eu já dei ordem para ela te alimentar. Desce para lá agora, meu servo, e se encontre com ela. A palavra vai dizer que Elias então agora, quando o riacho se secou, ele desce então para Sarepta de Sidom, e agora ele teria um encontro com uma mulher que era viúva. Elias chegaria a Sarepta de Sidom. Quando Elias chega na cidade, ele vê mais uma vez uma calamidade, a cidade passando pela dificuldade, pastor. Porque a seca estava atingindo toda Israel, toda a província de Israel. A fome era visível em todo lugar onde se passava, pela desobediência. Outros povos também pagaram o preço, junto com o povo, pastor. Sabe por quê? Porque infelizmente, muitas coisas às vezes, pela desobediência sua, tem pessoas que vão pagar junto com você. Sabia disso? Sabia que muitas vezes pela sua desobediência vão ter pessoas que vão pagar o preço com você? Não foi assim com Datã, Corá e Abirão? Não foi assim com Acã? Não foi assim com o povo de Israel, que fez muitas vezes milhares de pessoas pagarem um grande preço? A palavra vai dizer que essa viúva estava catando gravetos no chão. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O profeta chegaria até ela agora e pediria água para tomar. Então ela daria água para o profeta, e o profeta agora pediria pão para comer, pastor. Porque a caminhada foi longa. A palavra vai dizer agora que a viúva virou para o profeta e falou: eu só tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha, e vou fazer uma última refeição para mim e para meu filho, e depois morreremos. Louvado e exaltado é o grande nome do Senhor. Aleluias! Glórias a Deus! Santo é o nome do Senhor. E Elias lhe disse: não temas, faz conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, depois fará para ti e para teus filhos. Elias ele vai pedir para a viúva fazer um bolo. Você imagina agora, pastor, Elias no meio daquela calamidade toda, aquela mulher só tinha um pouco de farinha, de azeite, e ele pede um bolo. E ele pede um bolo. Eu fico imaginando que aquela viúva pensou naquela hora:
ela agiu sua fé. Ela acreditou na palavra do profeta. Sabe por quê, varão? Nesta noite, se você agir a sua fé e acreditar na palavra do profeta, aquilo que está sendo lançado aqui no altar na sua vida, saiba que Deus vai fazer como Ele fez na vida daquela viúva e de seu filho, cuja qual não faltou o alimento em sua casa durante o tempo de escassez, durante o tempo de seca em Israel. A palavra vai dizer que agora então a viúva fez conforme o profeta falou. Sabe por quê, pastor? Porque ela confiou no profeta. Porque ela sentiu que Elias era profeta de verdade. Elias não era profeta do Pix. Elias também não era profeta da casa própria. Elias também não era profeta da chave do carro. Mas Elias era profeta de Deus. Elias era homem de Deus. Elias, ele tinha vida com Deus. Infelizmente hoje estamos vendo os altares da igreja bagunçados. Estamos vendo hoje homens subirem em cima do altar e profanar aquilo que é de Deus, entregando aquilo que Deus não está mandando entregar. E hoje tem igrejas que estão lotadas para escutar esses profetas. Esses homens agora têm denegrido o Evangelho, têm usurpado dos cristãos. Mas eu declaro nessa noite que isso vai acabar. E em cima do altar só vai ficar quem é de verdade. Só vai ficar os verdadeiros adoradores, os verdadeiros profetas, aquele a qual o Senhor levantou nessa nação. Porque Deus vai passar peneirando e vai tirar toda a sujeira. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque chega de ser conivente com isso. Chega de aceitar isso dentro das igrejas. Tem pastores hoje dentro da igreja, líderes que estão liderando o ministério, pagando 3 mil, 10 mil, 15 mil para um pregador numa noite. Onde já se viu isso, enquanto lá fora tem muita gente passando fome, necessitando. Onde está a ajuda do órfão? Aonde está a ajuda da viúva? Aonde está aquilo que a Bíblia está ensinando, ajudar os necessitados? Enquanto isso, estão ajudando, estão alimentando os famosos. É triste ver isso. É triste ver que não existe mais homens como existiam antigamente. Mas ainda há poucos que são verdadeiros. E eu creio que nessa igreja há homens de Deus. E eu creio que nessa igreja tem homens valorosos, a qual o Senhor se orgulha lá no céu. Eu creio. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A mulher acreditou no profeta, pastor. E ela fez o bolo que ele pediu. Ela fez o bolo para o profeta, porque ela sabia que ele era homem de Deus. Sabe por quê, varão? Porque você conhece o homem de Deus só de olhar para ele. Você conhece o homem de Deus só de falar com ele. Você é enganado se você quiser. Você é enganado se você quiser. Porque o homem de Deus, ele tem testemunho. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Missionário, essa palavra está sendo dura essa noite. Missionário, eu confesso que eu tinha vindo aqui nessa noite para escutar outra mensagem. Eu sinto muito, meu querido irmão, mas essa noite eu vim te trazer palavra que leva você, a sua alma, para a vida eterna. Eu vim trazer para você palavra de salvação. Sabe por
tomar uma injeção errada lá cujo médico te aplicar, você entra em óbito. E se eu te trazer a mensagem errada, cuja aquela mão o Espírito Santo colocou no meu coração e eu não falar, pastor, eu mato a sua alma. Quem vai ser cobrado dela sou eu. Mas eu vou te trazer palavra de vida, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que leva para o céu, palavra que salva e liberta. Aleluia! Aleluia! Glória séria! Aleluia! A palavra vai dizer que agora então o profeta passearia um tempo com aquela mulher, e ali o seu filho ficaria doente, e ele entraria em óbito. Mas agora o profeta invocaria o nome do Senhor, se deitaria 3 vezes sobre o jovem e o ressuscitaria, e traria à vida novamente aquele jovem. Mas antes dele ressuscitar a criança, a viúva ficou com medo, pastor. Ela falou para o profeta: será que você trouxe a lembrança de Deus dos meus pecados? Sabe por quê, pastor? Porque tem muita gente escondendo o pecado também. Tem muita gente escondendo o pecado. E quando chega perto de um homem de Deus, fica com medo do homem revelar o seu passado e o seu pecado. Então confesse o seu pecado, meu irmão, nessa noite para Deus, para que ninguém venha trazer a lembrança de Deus dos seus pecados, ou para que no último dia também você não venha se cobrado por aquilo que você não apresentou a Deus, não confessou a Deus. Não confesse para o seu irmão da direita, não. Não confesse para o seu irmão da esquerda, não. Não confesse para o seu vizinho, não. Não confesse para o seu marido ou para a sua esposa, não. Não confesse para o padre, não, viu? O único que você tem que confessar o seu nome é Jesus Cristo. Porque o padre não vai fazer nada por você quando você confessar o pecado para ele. O seu marido não vai poder fazer nada por você quando você confessar o pecado para ele. O seu vizinho não vai poder fazer nada por você quando você confessar o seu pecado para ele. Mas o Senhor vai poder te absolver do seu pecado. Aí depois você peça ao irmão para quem você tem que pedir. Mas primeiro confesse a Deus. Primeiro confesse a Deus. A palavra vai dizer então que o jovem é ressuscitado, pastor. Mas o milagre acontece. E aquela mulher agora ela vai falar que Elias realmente, ela acreditava agora que ele era um verdadeiro homem de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer que agora o profeta Elias ele voltaria para Israel após 3 anos. E agora, quando Elias está voltando pelo caminho, a palavra vai dizer que Acabe está indo por outro caminho para procurar alimento e água, pastor, e também anda agora. Aleluia! Obadias, louvado e engrandecido e exaltado ao nome do Senhor. E Acabe manda Obadias ir por outro caminho, pastor. A palavra vai dizer que agora Obadias se encontraria com Elias. E agora Elias se encontraria com Obadias. Mas não se encontrou com Acabe. Porque Acabe foi por um caminho, Obadias foi por outro. Sabe o que eu venho aprender com isso, meu querido irmão? Que Deus ele sempre vai te levar no caminho do seu inimigo, do seu perseguidor. Fique tranquilo, varão. Fique tranquilo, varão. Porque quando o seu inimigo for à sua procura, ele não vai te achar. Quando o seu inimigo for à sua procura, ele não vai te achar. Louvado e exaltado
entraria em pânico agora, pastor. E falaria para Elias: como assim, Elias? Acabe te procurou por Israel inteira e mandou te matar. E Elias falaria para Obadias: ainda hoje, eu juro pelo Senhor, eu me apresentarei a Acabe. Olha a coragem do profeta, pastor. Olha a coragem do homem de Deus, varão. Olha a coragem do homem de Deus, varão. Sabe por quê? Porque um homem de Deus, ele tem que ter coragem. Uma mulher de Deus tem que ter coragem para enfrentar os seus problemas, para enfrentar a sua dificuldade, para enfrentar o seu gigante. Tem que ter coragem. Um homem de Deus e uma mulher de Deus não pode ser covarde. Obadias falou para o profeta Elias: como assim? Se eu for lá falar para Acabe agora, Acabe vai me matar. Mas Elias não estava com medo, porque Elias sabia quem ele servia, meu querido irmão. E saiba, se você essa noite sabe quem você serve, saiba que pode se levantar um gigante sobre a sua vida, mas ele se levanta para cair. Não foi assim na vida de Davi? O gigante se levantou, mas caiu. Não foi assim na vida de Davi? Quando Saul perseguia, ele não o achava. É assim na vida daquele que adora Jesus, meu querido irmão. É assim na vida daquele que é fiel a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer que agora, então, Elias se apresentaria a Acabe. E quando Elias estava indo, Obadias já tinha dado a notícia. E Acabe vai de encontro com Elias. Imagina agora a vontade daquele rei de matar o profeta. Mas quando ele chega perto do profeta, pastor, e ele fala para o profeta: é você, Elias, o perturbador de Israel? Olha que brincalhão, pastor, que ele é. Ele fala para Elias que era Elias que estava perturbando a ordem de Israel. E quando ele perturbava, era ele que estava desobedecendo a ordem de Deus. Sabe por quê, varão? Porque tem muitas vezes que vão se levantar pessoas para te acusar. Mesmo você estando certo, vai ter pessoas que vão se levantar para falar que é você que está perturbando a ordem daquilo que é certo. Mas você é covarde, porque Elias não se acovardou. Ele continuou a sua missão na frente do rei. E ele não teve medo de enfrentar o rei Acabe. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Não tenha medo, meu querido irmão, de enfrentar pessoas que vão se levantar para que você pare no meio da sua caminhada. Não tenha medo, meu querido irmão, porque vão ter pessoas que vão querer parar aquilo que Deus tem na sua vida, vão querer parar o seu ministério, vão querer fazer que você desista, vão falar que você não tem a voz boa para cantar, vão falar que você não tem estudo para pregar. Vou falar que você não tem como ser líder de uma igreja. Aleluia! Mas não se covarde, meu querido irmão. Porque se Deus te escolheu e Ele te chamou, Ele vai dar capacidade para aquilo que Ele te chamou. Você pode ter certeza que assim como Ele deu capacidade para Elias, também não vai faltar capacidade para você, varão, que está aqui nessa noite, para que o seu propósito nessa terra se termine de maneira honrosa na presença de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado, agradecido e exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer que agora o profeta, então, ele chamaria Acabe para um confronto. Ele vai falar: eu estou perturbando? Então eu vou te provar que o perturbador aqui em Israel não sou eu. A
palavra vai dizer então que Elias pede para Acabe reunir todos os profetas de Baal e de Aserá e descer para o Monte Carmelo com todo o povo de Israel. E chegando lá, quando eles chegam no Monte Carmelo, a palavra vai dizer então que agora Elias falaria para Acabe para ele dar a oferta, o sacrifício, e cada um apresentasse o seu sacrifício a Deus, pastor. E agora o sacrifício seria oferecido, e Deus escutaria quem é de verdade. Sabe por quê, varão? Sabe por quê, varão? Porque Deus ele só escuta a oração de quem é de verdade. Deus não escuta a oração de mentiroso. Deus não escuta a oração de quem é mundano. Deus não escuta a oração de quem está em adultério. Deus não escuta a oração de quem está mentindo em cima do altar. Mas Deus escuta a oração do justo. Foi assim na vida de Ana. A Ana não clamou, e Deus escutou, e deu o seu filho Samuel. Não era assim quando Davi clamava. Davi era segundo o coração de Deus, porque quando ele clamava, o seu clamor era sincero, a sua oração era sincera. Sabe, se você tem sido sincero com Deus, Ele tem te escutado. Aleluias! Aleluias! A palavra vai dizer que o confronto aconteceria, pastor. O duelo de quem é e de quem não é. A palavra vai dizer agora então que o povo pagão começou a invocar os seus deuses e nada acontecia. Sabe por que nada acontecia, meu querido irmão? Porque tem pessoas aí fora invocando deuses errados. Tem pessoas aí fora invocando a Tambagira. Tem pessoas aí fora invocando o Zé Pilinca. Tem pessoas aí fora invocando o Exu Caveira. Tem pessoas aí fora invocando Maria, a imagem de Nossa Senhora. Tem pessoas aí fora, meu querido irmão, invocando imagens cujos não podem falar, não podem ouvir e não podem fazer nada por você. Sabe por quê? O único nome digno de ser invocado e de ser adorado no céu e embaixo da terra, e na terra é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode até tentar invocar outros nomes, mas não vai tentar de nada, pastor. E talvez se algum desses nomes te responder, saiba você que você vai pagar um grande preço por estar invocando anjos caídos, entidades a qual estão no inferno, e que muitas vezes podem até fazer na vida daqueles que têm chamado, viu, pastor? Pode, não é assim que a Bíblia nos fala? O diabo também tem poder para fazer, né? Mas o menos poder que ele faz é o poder que ele arranca e depois ele te mata a sua alma. Porque a sua carne para ele não vale de nada, mas o que vale para ele é a alma. A palavra vai dizer que agora então eles invocariam a outros deuses. E ao cair da tarde nada aconteceu, pastor. Nada aconteceu. Mas a palavra vai dizer que quando o profeta colocou o sacrifício no altar, ali ele mandou derramar a água, significando pureza sobre aquilo que é de Deus em cima do altar. E quando a água correu em volta do altar, o altar ficou nivelado. Sabe por quê, varão? Porque as coisas de Deus é no nível. Tudo de Deus é nivelado. Não é nada para baixo e nem nada para cima, é no nível.
As coisas de Deus têm ordem e têm decência. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. As coisas de Deus têm ordem e têm decência. Hoje muitas vezes nós vimos dentro da igreja, a igreja é desordenada, não é assim, presbítero? A igreja é bagunçada, sem ordem e sem decência. O irmão pregando a palavra de Deus e a igreja rodando, pulando, girando igual um peão. E a palavra sendo anunciada. Quando a palavra está sendo pregada, irmão, a igreja tem que estar ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra fala que o culto racional é aquele que tem ordem e tem decência. Aleluia! Deixa para girar. Deixa para pular na hora do louvor. Mas na hora da palavra fica atento naquilo que está sendo dito. Porque se o Espírito Santo passa e você não leva a mensagem para casa. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra diz que o altar está no livro, pastor. Agora o profeta ele ora. E quando o profeta ora, a palavra nos diz que todos os minutos depois o fogo cai do céu. O fogo cai do céu, consome o altar, seca a água que estava em volta. E agora é provado para aquele povo que existia um Deus em Israel. O mesmo Deus, meu querido irmão, que está aqui hoje, é o mesmo Deus daquela época, é o mesmo Deus que continua fazendo milagre hoje, ontem e amanhã ele vai continuar fazendo, porque ele não mudou, ele é o mesmo. Então você não tem buscado à toa. Acabe e Jezabel agora eles viram com os seus próprios olhos que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. E o seu nome é Jesus Cristo. Louvado e exaltado e engrandecido é o nome do Senhor, meu querido irmão. Aleluias! Aleluias! A palavra vai dizer que agora o profeta Elias daria a ordem, desceria ao riacho de Kizom. E aí então aqueles profetas seriam mortos. Agora Jezabel ficou sabendo, viu, pastor? E agora a ira de Jezabel se acendeu. A ira de Jezabel se acendeu contra os profetas mais ainda. Mas agora se acendeu contra Elias. Porque Obadia já tinha escondido os 100 profetas, 50 em cada caverna, das mãos de Jezabel. Mas agora a ira de Jezabel se acendeu contra o profeta. E ela jurou que ainda naquele dia, pastor, ela mataria Elias. Naquele dia, Elias seria morto. A palavra vai dizer então, e que vendo ele se levantou para escapar com vida e foi chegando a Berseba, e é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto. A caminho de um dia ele foi sentar-se debaixo de um zimbro. A palavra vai dizer que Elias então, ele deixa o seu servo em Berseba, pastor, louvado e agradecido. Aleluia! A palavra vai dizer então que Elias ele passa por Berseba, deixa o seu servo e agora ele vai para o deserto e se senta debaixo de um zimbro, pastor. Sabe por quê? Porque Elias, meu querido irmão, minha querida irmã, ele desejou a morte após saber que estava sendo perseguido por Jezabel. Sabe por quê, varão? Porque muitas vezes na sua vida também você vai desejar parar. Muitas vezes na sua vida você vai se cansar, varão. Porque o Evangelho é assim mesmo. Muitas vezes ele nos traz canseira, pastor. Eles nos desgastam, não é assim, irmão? Muitas vezes estamos desgastados. Muitas vezes não queremos vir no culto. Muitas vezes queremos ficar
lugar na nossa casa. Muitas vezes queremos deixar as nossas obrigações ou Deus um pouco de lado, porque é cansativo. E muitos falam que servir a Deus é um mar de rosa, não é não, é mentira. Tem muitos que ensinam que servir a Deus não tem dificuldade, é mentira. Servir a Deus é doloroso, servir a Deus exige renúncia, exige sacrifício. Senão, o que diria Paulo que foi decapitado? O que diria Pedro que foi crucificado de ponta cabeça? O que diria o jovem que foi apedrejado, Estevão? Servir a Deus é sacrifício, porque o sangue dele foi derramado sobre a cruz. A palavra vai dizer que o profeta então, ele vai para o deserto. Ali então agora, ele iria para o Monte Horebe. E ali no Monte Horebe, o Senhor falaria com Elias mais uma vez, pastor. A palavra vai dizer que Elias estava dentro da caverna, quando o vento passou, um grande vento, depois um grande terremoto, e depois fogo caiu. A palavra vai dizer que o Senhor não estava em nenhum desses três elementos, pastor, mas quando uma brisa suave e uma voz suave falou com Elias, então Elias ele percebeu que era Deus, meu querido irmão, porque muitas vezes não vai precisar de muito barulho para Deus falar com você, não. Muitas vezes é no silêncio, é no seu quarto, é quando você estiver no seu secreto, Deus vai falar com você. Mas fica tranquilo, porque se você estiver no meio do terremoto e no meio do deserto também, Deus fala com você, varão. A palavra vai dizer então que o Senhor falou com ele. E ali o Senhor deu ordem para Elias voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Pastor, sabe o que ele está dizendo? Eu já vou encerrar, pastor. Volta pelo mesmo caminho, Elias. Porque pelo caminho que eu te ponho, eu te guardo. Não fique com medo de voltar, porque Elias saiu fugindo. Mas agora Deus está falando para ele, pastor, volta pelo mesmo caminho, meu servo, porque é pelo caminho que você voltou correndo. Eu vou te colocar para que você saiba que eu sou Deus na sua vida, que sou Deus nos seus caminhos, que você não precisa desviar do perigo e nem do mal, porque eu estou te protegendo. A palavra vai dizer que Elias voltou. Ele ungiu Jeú, Azael e também ungiu a Eliseu como seu sucessor, pastor. A palavra vai dizer então que o reino de Acabe estava no fim. Louvado e exaltado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra vai dizer que Acabe, pastor, ele fazeria uma aliança com o rei Josafá, o rei de Judá. E agora Acabe subiria contra os sírios, cuja mão ele já tinha tido uma vitória, mas agora seria o seu fim. Sabe por quê, pastor? Porque esse é o fim de quem desobedece a Deus. É terminar de maneira trágica, terminar de maneira como não era honrosa para o rei naquela época. E a palavra fala que quando ele sobe para lutar contra o povo assírio de Ramate e de Gileade, então ali ele cairia por uma flecha, e ali ele teria sido morto, e Jezabel teria sido morta por Jeú. Louvado e exaltado e engrandecido, ela teria sido jogada de cima da sacada por dois eunucos. E a palavra vai dizer que quando Jeú pediu para que fizesse o funeral de Jezabel, porque ela era filha de rei, os eunucos desceram, mas no chão não tinha mais nada, só tinha os pés, as mãos e o crânio, pois os cachorros já tinham devorado o corpo de Jezabel. Louvado e exaltado, veja o triste fim dessa família, a qual desobedeceu a palavra do Senhor nosso Deus.
Meu querido irmão, eu quero terminar